atenção! Hoje a Conexão App está super especial. Um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Graça e paz, galera Sanap. Pode ser melhor, graça e paz, galera Sanap. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que Deus tem ministrado no meu coração esses dias. É uma responsabilidade muito grande, mas também é um grande privilégio estar aqui para ser um portador de boas novas, para ser alguém que vai trazer uma atualização do céu para a tua vida nessa noite de hoje. É o que eu declaro, eu creio verdadeiramente nisso, em nome de Jesus, e que você esteja com teu coração aberto, que você possa estar receptivo a essa semente que vai ser plantada no teu coração. E sem mais delongas, quero agradecer Daniel, Gisele, por essa oportunidade maravilhosa. Agradecer também essa equipe, na verdade, essa equipe de música que veio aqui, Ministério Escolhidos para Adorar. Eu creio muito na porção de Deus que esses caras carregam. Eles têm a essência de Jesus, eles trazem o perfume de Jesus. E agradecer principalmente aquela galera que anda comigo dia a dia, para começar, a minha esposa, a minha mega esposa, a Gaia Kikyo, que é a mulher mais linda desse universo, sem dúvida nenhuma. E todo dia que eu acordo, na minha cama é uma confusão do caramba, mano. Mas não é porque a gente vive brigando, não é porque a gente sai no tapa. É porque eu realmente não sei se eu já fui arrebatado ou não. Porque eu olho para o lado, vejo a minha esposa, aí vejo o meu filho, eu falo, cara, isso aqui só pode ser o paraíso. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Agradecer meus brothers também, a galera que caminha mais perto comigo. O William veio de Taubaté. Glória a Deus pela vida desse cara, é um filho precioso. João Vitor, ele e as suas esposas, Ana Carolina, Priscila, meu filho Rafa, que está aqui também, representando também a sua esposa Débora. Agradecer cada um dos discípulos que tem caminhado conosco, o Wellington e a Lana, Caio e Michele. Agradecer ao Levi, a Sara, Lucas Bastos. Agradecer ao Douglas Inácio, porque, cara, é essa galera que faz a gente crescer de verdade. Depois dessa palavra que a Abigail ministrou aqui, na palavra de oferta, eu acho que podia zerar o evangelho. Jesus nos chamou para isso, Ele chamou a gente para ser filho, para ser amado, para ser cuidado e para amar e cuidar. Transbordar isso na vida das pessoas. Agradecer também aos meus irmãos de ministério, de música que estão aqui presentes, galera do Tsunami Worship. É um prazer muito grande ter vocês aqui essa noite. E cara, esses dias, ainda antes do Daniel, logo depois que o Daniel me pediu para estar vindo aqui compartilhar algo com vocês, eu comecei a buscar no secreto o que o Senhor teria para essa noite de hoje. E o Senhor soprou uma expressão no meu espírito acerca da consciência da presença de Deus. Consciência da presença. E cara, essa palavra que o Senhor fez cair no meu espírito, ela não é apenas voltada para o ensino, mas é para trazer uma reflexão e um encorajamento na vida de cada um de vocês, para que as suas raízes elas venham a se firmar ainda mais, para que os seus alicerces no Senhor, eles venham ganhar profundidade, de uma forma que, quando a sua estrutura carnal, quando a sua alma quiser gritar, e por acaso você pensar em tombar, aquilo que o Espírito Santo tem construído dentro de você, não permita que você caia, não permita que você tombe, não permita que você saia da presença. Eu queria começar refletindo, queria fazer algumas perguntas e que vocês apenas imaginassem. Cara, você já parou para pensar
por que José, quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, que era um oficial, o cara do alto escalão do faraó, ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher desse cara, quando ninguém estava vendo, ele poderia ter se aproveitado dessa situação, e ele não fez? Ou porque Davi tinha tanto prazer em adorar, em pegar o seu instrumento, pegar a sua harpa e tanger, quando ninguém estava olhando para ele? Estava só ele, o pasto e as ovelhas, porque o cara era profeta demais, então algo tinha que ser profético. Ele tangendo para as ovelhas do seu pai. Olha só. Por que esse cara se alegrava tanto? Não tinha holofote, não tinha palco, não tinha plateia. Ou por qual motivo Daniel orava continuamente, mesmo sabendo que havia um decreto feito pelos seus perseguidores, que se ele fosse pego em oração, ele poderia sofrer uma pena mortal? Você já refletiu sobre isso? A minha resposta é que esses caras, eles valorizavam o único olhar que importava de verdade. Que por mais que esse olhar fosse invisível aos olhos deles, era considerado por eles mais real do que a nossa vista natural, do que aquilo que a gente vê naturalmente. Eles não viam, mas eles tinham fé. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão felizes, galera? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas, cara, o que a gente vê continuamente? A gente vê que muitos de nós, que professamos a nossa fé em Jesus, muitos de nós que denominamos a nós mesmos como filhos de Deus, às vezes na frente das pessoas, nós agimos como se Deus não estivesse ali. A gente devia parar para refletir um pouco mais sobre isso. Você já percebeu que muitas pessoas do mundo, nós estamos no mundo, mas muitas pessoas que ainda não vivem em busca de Jesus, que não vivem se relacionando de maneira mais aprofundada com Ele, vocês já perceberam que muitas vezes essas pessoas exercem mais fé do que nós? Porque elas vivem uma grande mentira como se fosse uma grande verdade, e a gente faz o contrário. E cara, tantas vezes a gente precisa ser como Tomé, né? Tomé é um cara que andou com Jesus, ele viu tudo o que Jesus fez, ele ouviu o que Jesus falou, cara, o negócio é o seguinte, mas eu vim para sofrer, eu vim para morrer pelos pecados de vocês, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus apareceu e Tomé não estava ali, o que foi que ele fez? Falou, cara, eu não acredito, eu só acredito se eu ver, se eu tocar. E aí Jesus, como grande profeta que ele é, ninguém tinha falado nada para Jesus, ele já chega, Tomé, toca aí, mano. Toca na minha mão, toca no meu lado aqui, vê como eu sou real. Vê como eu sou real. Você não está me vendo muitas vezes, mas eu sei tudo que você fala. Eu sei tudo que você tem feito. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós não seremos uma geração de Tomé. Amém? Nós seremos uma... Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua mão o mais alto que você puder. Eu declaro que você vai viver através da revelação que Cristo tem te dado. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver a partir daquilo que as Escrituras dizem
a respeito da sua vida, a respeito de Jesus. Jesus está te ressignificando hoje. Jesus, Ele está nessa noite de hoje declarando que você viverá um nível extraordinário de fé, um nível abundante de consciência da presença dEle, para que você viva nessa terra, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, você viverá para a glória de Deus. Quantos creem? Dá um amém bem alto aí, em nome de Jesus. Aleluia! Cara, foi para isso que a gente nasceu, mano. A gente nasceu para engrandecer o nome dEle, para manifestar a glória dEle aqui na terra. Você vai ser o Jesus que a geração de hoje vai ver. Eu declaro com ousadia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe um nível de relacionamento com o Senhor ainda mais profundo, um nível extraordinário. A palavra do Senhor nos fala em João capítulo 3, versículo 8, a respeito de um vento, cara. Um vento que foi soprado pelo próprio Senhor. O Espírito Santo. A palavra diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Cara, conselho que eu te dou nessa noite de hoje: deixa o Espírito Santo se conectar com o teu espírito. Busca essa conexão. Fala: Espírito Santo, eu quero interagir ainda mais profundamente contigo. Espírito Santo, eu desejo reagir aos teus estímulos. Eu desejo ter a sensibilidade de ouvir a tua voz, mas eu não quero apenas ouvir, eu quero ouvir no sentido de obedecer. Conexão com o Espírito. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os carnais não vão te entender. Os carnais vão se surpreender contigo quando eles perceberem que você está indo na contramão de tudo que eles estão acostumados a ver. Tudo que eles estão acostumados a ver e a fazer. Em nome de Jesus, então, cara, se deixa ser soprado pelo Espírito. Se deixa ser soprado pelo Espírito, cara, a partir dessa noite de hoje, em nome de Jesus. O vento a gente não vê, mas a gente sente os efeitos do vento à nossa volta. A gente vê os efeitos do vento, a gente percebe os efeitos do vento dentro da gente. Às vezes ele está falando baixinho. Então, cara, coloca a tua alma em silêncio para que você o ouça. Fala: alma, baixa a tua bola. Alma, te aquieta. Espírito, vem para fora em nome de Jesus. Espírito, vem para fora. Nós podemos sentir o efeito desse vento nessa noite de hoje, amém? Glória a Deus. O que nós precisamos mesmo é ser constantes em uma atmosfera de uma consciência de fé na presença de Deus. Muitas vezes eu não estou ouvindo o que Deus está me falando. Muitas vezes eu vou para o meu secreto e está tão vazio. Quantas vezes fui para o meu secreto e eu não ouvia voz nenhuma? Quantas vezes eu fui para o meu secreto, não senti nenhum arrepio, não percebi que Deus estava mudando alguma coisa dentro de mim? Mas eu reconheci a necessidade que eu tinha de estar naquele lugar. Nem que fosse para chorar, para ter algum momento com Ele, pedir socorro, pedir orientação, pedir ajuda. Mas é o lugar onde Deus deseja que a gente esteja, amém? Queria compartilhar com vocês rapidamente. Abram as suas Bíblias. Números 25, versículo 1. Projeção, tá no jeito aí? Se não tiver, me ajuda, mano. Por favor, não deixa a galera rodada não. Beleza?
Números 25, versículo 1, e a gente vai passear por alguns versículos, vou tentar ser bem breve aqui. Amém? Diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Beleza, agora a gente vai lá para Números, capítulo 25, dos versículos 6 ao 8, bem pertinho aí, bem próximo, dos 6 ao 8 agora. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, e então cessou a praga contra os israelitas. Cara, aqui os midianitas, junto com os moabitas, eles estavam tentando destruir o povo de Deus, e eles estavam se aconselhando com o profeta de Deus, como eles poderiam fazer isso, como achar uma brecha, porque Deus estava levantando esse povo de uma maneira tão grande, com um braço tão poderoso, tão forte, que eles resolveram chamar um homem de Deus, que topasse se corromper, e ele falou: cara, me conta o segredo dessa galera. E Balaão falou assim: cara, o negócio é o seguinte, esses caras, eles têm fé, eles são fortes, porque Deus é com eles, mas se de repente vocês conseguirem fazer com que as mulheres de vocês vão no acampamento desses caras e corrompam eles, se prostituindo com eles, porque esses caras são meio tarados, tá ligado? Homem sabe como é que é, homem na época de guerra, tudo que é buraco é trincheira. Então vocês fazem esse esquema e fazem esses caras se prostituírem também cultualmente. Ou seja, faça também com que essa galera cultue outros deuses, porque o Deus deles vai se irar contra eles mesmos. Enfim, esse abençoado desse israelita, que a Bíblia nem fala o nome dele, levou uma mulher lá para dentro da tenda e estava ali, tendo relações sexuais com ela, já devia estar num negócio assim meio avançado. E Finéias, neto de Arão, se lembrou da palavra e falou: mano, se vocês por acaso virem algo assim, mete a lança, mete a espada, atravessa sem dó. A gente não pode deixar profanarem um templo do nosso Deus. E por causa dessa palavra, por causa dessa consciência, por causa da consciência da presença de quem ele estava, por valorizar essa presença, por valorizar esse senhorio, Finéias chegou lá e não contou nem conversa, atravessou os dois nos órgãos sexuais, para acabar com a conversa de uma vez. E a Bíblia fala, uns versículos à frente aqui, vamos agora, os versículos 10 ao 13, assim: e o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Ou seja, por ele ter valorizado a presença de Deus quando ninguém queria valorizar, esse foi um cara levantado como um sacerdote que poderia ministrar não somente o povo, mas a presença de Deus. Você já pensou que privilégio? Ministrar pessoas é maravilhoso, mas existe a audiência de um, cara, que é insubstituível. Existe a aprovação de um que não tem um preço, existe um valor muito grande. Se paga um preço muito grande, mas é de um valor inestimável. Ou seja,
esse israelita, ele não tinha noção da presença diante de quem ele estava. Mas Finéias cria tanto que zelava, ele não hesitou em tomar uma atitude extrema para que aquela praga cessasse sobre o povo de Israel. Amém? Então esse é o primeiro exemplo que eu queria dar, de alguém que não valoriza a presença e o outro que já tem extremo zelo pela presença. Porque muitas vezes a gente negocia, cara. Facinho a gente se corrompe no nosso trabalho, a gente permite, às vezes a gente está sendo passivo, permitindo que algo de ruim aconteça com outra pessoa, para que a gente ganhe uma moral com o nosso chefe. Muitas vezes a gente esconde algumas verdades dos nossos discipuladores, dos nossos pastores, porque a gente não quer ser tratado. Ou seja, você deixa de temer 2 vezes a presença de Deus, a aprovação de Deus, você perde, porque você não quer ser desaprovado, repreendido pelo homem, mas e o Pai que está no céu? E aquele que vê todas as coisas? A presença onisciente tem um conhecimento de todas as coisas, a presença onipotente, que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação, que do nada fez todas as coisas, através da palavra fez todas as coisas, e a onipresença está em todo lugar. A gente devia temer mais, sabe, cara? Esses dias, vou contar uma história curta. Eu estava indo correr na pista, e era de manhã, um horário que poucas pessoas vão. Aí eu vi um playboy bombadão, um moleque mó pinta, né? E ele estava andando com uma moça bonita também. E eu só sacando a fita daquele casal, eu passei bem rapidamente por eles. E a mina estava intimando o cara, falando assim: mano, mas e aí, o que as meninas da tua igreja pensam para tu estar falando comigo desse jeito, tal, não sei o quê, como é que é lá? Ou seja, mano, a galera do mundo está sendo discipuladora dos crentes hoje em dia. O que é isso, meu? Fiquei pensando, mano, coitado desse cara, mano, eu fiquei com pena. Isso tem umas 3 semanas atrás, eu falei, mano, esse cara não sabe nem quem ele é. Ele não sabe nem quem é o pai dele. Esse cara não sabe nem quem é Deus. É um frequentador de igreja que brinca com as coisas de Deus. Talvez tenha falado de Deus para a menina só para ganhar uma moralzinha, para dizer que é alguém decente, alguém que tem princípios. Mas estava sendo discipulado por alguém do mundo. O segundo exemplo que eu quero falar é de Pedro. Eu gosto desse cara, mano. Eu me identifico demais com Pedro, mano. Sabe por quê? Porque o Pedro, ele foi o cara mais humanamente capacitado a andar no sobrenatural. Pedro era durão, Pedro era ignorante, Pedro era vacilão, o homem era bruto. Devia ser cheio de razão, cheio da justiça própria dele. Por isso que eu me identifico tanto, porque nós somos assim. Falei, mano, eu amo esse cara, velho. Ele viveu as experiências mais incríveis com Jesus, de todos da Bíblia. João viu coisas maravilhosas. Tiago estava junto em várias. Mas quando Pedro falou, Senhor, é tu mesmo? Então manda que eu vá com o Senhor aí sobre as águas. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para fazer aquilo. Ele sabia na presença de quem ele estava, tá ligado? Ele via, ele era acostumado a ver o sobrenatural. Ele era alguém obediente à palavra de Deus. Ele não andou sobre as águas, como a gente costuma dizer. Ele andou sobre a palavra. Mais de uma vez, Senhor, não é porque a gente pescou a noite toda, mas sob a tua palavra. Ele deve ter tirado Jesus de tempo. Mas tu está falando aí, né? Vou jogar. Estou falando, não vai dar nada. Jogou e teve a pesca mais maravilhosa que ele poderia ter. Jesus, Pedro, vem.
Senhor, se tu está falando, eu vou. Todo mundo, cara, já estava com... Todo mundo já estava com a merda chegando no mocotó, né? Vendo um fantasma andando por sobre as águas. Se o Senhor está falando, eu vou, Jesus. E ele andou por sobre as águas. Mas afundou, mas andou. Andou. Fora Jesus, quem foi que andou sobre as águas? Esse cara, mano. O cara mais improvável, por isso eu me identifico tanto com ele. Então olha só. Outra pancada de Pedro. Essa é incrível. Jesus de repente, Mateus capítulo 16, ali por volta do versículo 13. Galera, é o seguinte. Vocês têm andado comigo e tal. Mas a gente anda pelo meio da galera aí. O que o pessoal tem falado de mim? Uns estão falando que o Senhor é Elias, né? Outros estão falando que o Senhor é Jeremias. Outros estão falando que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus, beleza, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tá bom, Pedro, fala aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. E eu te digo outra coisa, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que se ligar na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra vai ser desligado no céu. Glória a Deus. Cara, ele falou, o Senhor é o Cristo. Aí Jesus também, tu não é mais profeta do que eu não, tu é Pedro. Jesus apavorou também, tá ligado? Ninguém é mais profeta que ele é o espírito da profecia. Aí alguns versículos à frente, Jesus, mano, o negócio é o seguinte, é necessário que eu seja entregue, eu vou padecer, eu vou ser preso, e eu vou morrer. Mas vai ficar tudo bem. Jesus estava dando a letra para ele. E ele falou assim, Jesus, vem cá. Deixa eu te dar um conselho aqui. Jesus, não faz isso contigo não, tá ligado? Para quê? Tu vai passar por isso, vai morrer e tal, não sei o quê. Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Essa é bem famosa, né? Mas assim, o que é mais louco de tudo isso é que ele tinha acabado de ganhar as chaves dos céus, mano. E ele já estava fechando o acesso para todo mundo, tá ligado? Isso é a nossa humanidade, gente. É a nossa carnalidade. Às vezes a gente não tem noção na presença de quem a gente está, a gente quer dar conselho para Deus, Mas eu quero chegar a esse ponto aqui. Quero que vocês meditem comigo sobre isso aqui. Vamos lá para Mateus. Abram as suas Bíblias. Lá em Mateus 26, dos versículos 31 ao 35. Olha só, mais uma vez, Jesus dando a letra para Pedro. Fala, Pedro, vai ser assim. Se liga, vamos lá? Vocês estão prontos? Vamos lá, projeção. Mateus 26, do 31 ao 35. Vamos lá. Diz assim. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite, vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Aí Pedro, Jesus, posso falar? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus respondeu, eu te asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará.
Mas Pedro declarou, ele era insistente, né, bicho? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, mas ele era um líder nato, né, cara? Assim, ele vinha e Jesus, te avisei, Pedro. Agora vamos lá para o versículo 74. Mateus 26, versículo 74. Vamos por finalmente, não vamos contar a história toda de tudo que Jesus profetizou, não, né? Vamos pegar só a parte que ele pegou Pedro. E diz assim: aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Pedro, né, já estava amaldiçoando, talvez até em nome de Jesus. Aí começou a lançar maldições e jurar: não conheço esse homem. Na versão de Diego Bentes, não conheço esse tirado desse Jesus, esse tal de Jesus aí. Né? E cara, se você for parar para pensar, Pedro, ele já devia estar lá no Sinédrio ali e tal, no Sinédrio não, perdão, no Pretório ali, bolando um plano mirabolante para tirar Jesus daquela situação, né? Porque primeiro ele foi barrado. Aí João falou, cara, ele conhecia a galera lá da casa do sumo sacerdote, né? Ele já era conhecido e João chegou e falou, deixa o Pedrão entrar aí e tal, ele é meu brother e tal. Então ele já veio seguindo, né? Já veio na cola de Jesus e falou, não vou largar esse cara, mano, e tal. Entrou, aí a galera foi, Pedro, olha, eu já te vi com ele. Ele, não, já não sei o quê. Aí ele amaldiçoou. E no versículo 74, não conheço esse homem. Versículo 75. Não, ainda no 74 diz, e imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Mano, essa parte é uma parte que fala muito comigo. Quero que você faça uma reflexão. Aonde que o galo tem cantado na sua vida, meu? A hora que o galo canta, que o bicho pega. É a hora que a gente vê que a gente não é tão amigo de Jesus assim. É a hora que a gente vê que a gente se corrompe com facilidade. É no meio das rodas onde a gente entra nas conversas que a gente não devia. É às vezes onde a gente se mete com mulheres, com homens, que a gente não devia. Ou seja, é aquela hora que cai ao nosso entendimento. Mano, eu não sou tudo aquilo que eu pensava, tá ligado? Aonde o galo tem cantado na sua vida, mano? Confesso que só nessa pandemia, várias vezes ele cantou sobre mim. A gente precisa vigiar muito, sabe? Porque cada uma dessas vezes, a gente não sai da bênção. A gente sai da presença de Deus. E vive como a galera lá de fora. A gente precisa vigiar, cara. A gente precisa manter o nosso foco. A gente precisa continuar olhando para Ele. A gente precisa continuar com o nosso coração alinhado com dele. A gente precisa queimar no secreto e levar esse ambiente do secreto, levar essa atmosfera de oração, essa atmosfera da intimidade, aquela atmosfera que a gente tem lá no secreto. Jesus, ninguém toca no nosso relacionamento.
Ninguém toca na minha intimidade com o Senhor. Ninguém toca naquilo que nós temos, Jesus. Porque eu não quero perder a tua presença. Eu entendi que a tua presença é tudo que eu preciso. A gente troca, cara, sabe, a nossa filiação. A gente troca esse lugar por menos que um prato de lentilha, tá ligado? Pela aprovação de homens, mano. Onde o galo tem cantado na nossa vida, meu. A palavra lá em Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, transbordando de gratidão como foi ensinado. Jesus disse, cara, que a gente passaria por aflições. Jesus disse que nós seríamos odiados pelo simples fato de nós recebermos a palavra dele. Ele disse que a gente seria perseguido, cara, alguns até a morte. Mas eu te digo, cara, vale a pena morrer para mim mesmo, ou morrer pela causa. Vale a pena, cara. Se for para ganhar a eternidade em Cristo, vale a pena. Me perdoa por não saber a referência, mas a palavra fala, cara, se teu braço direito faz pecar, e eu não sei o que você pode estar fazendo com o seu braço direito, com a sua mão direita. Arranca e joga, cara. Lança fora, porque é melhor você entrar sem o seu braço na eternidade, do que com o seu corpo todo você ser lançado no inferno. Não negocie a sua eternidade por causa de momentos, de flashes. Não negocie. Jesus está vendo, mano. Jesus está vendo, cara. Estou indo para o final já. E eu queria citar um exemplo de um dos grandes heróis da fé. Vamos lá para Atos, capítulo 6 primeiro. Não vou me ater demais. Quero contar um pouquinho sobre a história de um cara extraordinário. Estevão. Alguém já ouviu falar do Estevão? Esse cara, ele estava andando no meio dos apóstolos, ele já tinha recebido Jesus. E ele era um cara que ele fazia entrega de cesta básica, ele ia visitar as viúvas, ou seja, ele ia fazer coisas que para o nosso cotidiano de hoje eram corriqueiras. Aliás, corriqueiras para quem é crente de verdade, né? Porque facinho a gente desampara uma viúva também, a gente deixa de ofertar uma cesta básica, deixa de levar. Mas ele fazia esse tipo de corre. E a palavra fala que pelo caminho esse cara realizava milagres extraordinários. Imagina o que a Bíblia relatar, milagres extraordinários. Quando a Bíblia fala, por exemplo, o cara chorou muito, é porque o cara se descabelou de chorar, tá ligado? Agora a Bíblia relatar, ele fazia milagres extraordinários. E a palavra também fala que por causa da maneira que ele pregava Jesus, pela maneira que ele professava a sua fé, esse cara começou a ser perseguido pelos fariseus e pelos mestres da lei. Ou seja, pela nata da sociedade eclesiástica daquele tempo. Imagina o que é isso. Quero fazer comparações, nem ser grosseiro, mas é como, por exemplo, vamos dizer que o zelador da igreja, ele ia e ele pregava com tanta autoridade, que isso incomodava a galera do alto escalão da igreja, os religiosos.
E esses caras ficavam muito, muito irados com ele, porque a palavra fala para a gente lá em Atos 6, versículo 10, o seguinte: mas eles não podiam lhe resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então esses caras subornaram pessoas para defraudar ali, para poder estar difamando Estevão, para pegar ele por algum motivo. E enfim, esse cara foi levado para fora da cidade e foi apedrejado. E eu quero ler com vocês rapidamente. O ministério de louvor já pode vir subindo. Por favor, meus brothers. Atos 7, dos versículos 55 ao 60. E diz assim, cara, isso aqui é de arrepiar, mano. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Cara, esse cara, diante dessa circunstância, facinho um de nós, mano. Facinho de nós, imagina ser apedrejado, cara. Apedrejado na sua cabeça, no seu rosto, no seu corpo. Pedras que deviam ser pedras grandes, pedras arremessadas com violência, tamanho ódio daqueles caras. Muitos fariam o seguinte: iam negar, falam: não, para, pelo amor de Deus, eu nego tudo, eu não quero saber desse cara mais, Jesus, eu quero Moisés, ai. Mas ele não, falou: eu sei, diante da presença de quem eu estou, e eu não vou negar. E eu vou falar outra coisa para vocês: eu já estou vendo o céu aberto. Pode apedrejar, que eu já sei para onde eu estou indo. Eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negociar o meu chamado, eu não vou negar a minha intimidade com Ele, eu não vou permitir que o mundo venha deformar a minha identidade, eu não vou permitir que o mundo venha corromper a natureza de Deus na minha vida, eu não vou permitir que a eternidade seja tomada de mim por causa das minhas fraquezas. Eu vou até o fim. Eu conheci a verdade, eu tenho consciência da presença. Rochequei na suia da baçô, regei a baçô. Ose que anda surra baie na cara. Oh Deus, nos dá intrepidez, nos dá ousadia, para que a partir das pequenas coisas até as maiores nós venhamos a glorificar o Teu nome, Deus. Pai, nós não queremos mais ser essa geração que deixa essa oportunidade passar. Vamos para o último texto. Abre tua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 3. Daniel 3, do 16 ao 19, fala sobre aqueles jovens, Ananias, Azael e Misarias, que tiveram sua identidade trocada, foram para a Babilônia. O rei daquele lugar fez com que o nome deles fosse trocado, e o nome deles eram nomes de bênçãos na cultura deles. Engrandeciam o nome do Senhor já pelo nome. E o mundo, a Babilônia, quis deturpar o nome desses caras, quis distorcer, contorcer a identidade deles. E eles até trocaram o nome desses caras. Ficou Sadraque, Mesaque e Abednego, não é isso? Mas esses caras sabiam quem eles eram, mano. Não foi porque o rei mudou o nome deles que eles mudaram quem eles eram por dentro. A palavra nos diz assim, Daniel 3, versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste fazer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. Vamos lá para o versículo 22 e a gente vai ler até o 16. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que nós atiramos no fogo? Responderam eles: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Oh Deus! Sabe por que esses caras não foram queimados, mano, pela fornalha 7 vezes mais forte que o de costume? Porque o dono do fogo estava lá, o fogo consumidor estava lá. Eu quero te convidar a ficar de pé. E para finalizar, o capítulo 3, versículo 28, que diz assim: então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Eu declaro intrepidez, eu declaro coragem, eu declaro ousadia sobre a tua vida, para louvar o único que é digno de receber a tua adoração, o único que é digno de ser glorificado pela tua vida, o único que é digno de receber a tua honra. O mundo não vai roubar a tua identidade. O mundo não vai fazer com que você saia da presença do que importa, da presença do Altíssimo Deus. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado o quanto fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Haverá outro na fornalha, andando junto a nós. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado o quanto fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou pela mim e pela tua vida. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há
você seja sincero contigo mesmo agora e diante daquele que tem visto todas as coisas. O que é que você tem negociado na presença de Deus? Como você tem se portado na presença dEle? Aonde os teus olhos estão? Eu sou o primeiro, mano. Eu sou o primeiro, cara. Se você quer e se sente à vontade, vem aqui. Vem aqui e coloca a tua vida diante de Deus e fala: Deus, eu quero recomeçar. Eu não quero mais negociar a minha filiação. Eu quero viver consciente da tua presença. Pode vir os filhos. Pode vir os filhos. Pode vir os filhos. Os filhos que não serão queimados. Os filhos que não perecerão por causa do fogo da Babilônia, mas eles viverão diante do fogo consumidor, sendo refinados, sendo purificados, sendo tratados. Roshei namasuya dabasoe kanae shei. Cara, você precisa conhecer o outro da fornalha. Você precisa conhecer o quarto da fornalha. Não tenha vergonha, mano. Não se intimide. Venha, cara. Nós fazemos parte desses caras que tantas vezes, inconscientemente, negociamos a presença de Deus. Não se limite. Há um convite para você. Venha ser purificado pelo fogo. Venha ser purificado pelo fogo daquele que pode dar um jeito na sua vida, daquele que já tem buscado te refinar. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado do quanto fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vem pra fornalha, cara. Jesus está te trazendo pra fornalha essa noite. Vem pra fornalha. Cheira la sola na ceia, cana suca na vassou, reche na sua vassou, de que na vassou, reche, se de que na vassou, camaeso, reche que na vassuia da sou. Amém, cara. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que tem mais. Não se sinta constrangido, saca? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, cara. Uma hora o galo canta pra gente, sabe? Uma hora o galo canta, mano. Mas se alegre quando o galo cantar, porque é você caindo em si de que Jesus te alertou. Que nós possamos fazer desse cantar do galo um aviso prévio para que a gente não venha cair e falar: cara, Jesus já me falou, se eu vacilar eu vou cair, se eu vacilar eu vou me desviar. Jesus está avisando, Jesus está dando a letra. Quero te dizer uma coisa, cara. Não é aprisionamento. Você está sendo cuidado, amado o tempo todo. Muitas vezes nós nos sentimos tolhidos, podados excessivamente. Mas se imagina, cara, sob o olhar do leão, sabe, mano?
o leão da tribo de Judá. Isso aqui é profético, mano. Nós estamos sob o olhar do leão. Não negocie o teu chamado. Não negocie o teu propósito. Não negocie a presença de Deus. O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa entregar no altar do Senhor para você ser ainda mais purificado, ainda mais aperfeiçoado na presença dEle? Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida dos meus irmãos. E eu me junto a eles, Deus. Pai, a gente se desvia da Tua presença muito facilmente, Deus. Primeira coisa que nós fazemos é idolatrarmos a nós mesmos, olhando para a gente, olhando para como nós faríamos, como nós desejamos fazer, e nós te esquecemos. Nós queremos sair para viver uma aventura, nós queremos sair para viver algo que nós pensamos que o Senhor está nos impedindo de viver, mas que nós tenhamos a consciência da Tua presença, de que nós estamos o tempo todo diante de Ti, para que o Senhor nos cuide, para que o Senhor nos mantenha, Pai, no Teu aprisco, num lugar seguro, num lugar onde o Senhor fala conosco mansamente, e nós reconhecemos a Tua voz. Eu clamo para que o Senhor possa estar, Pai, trazendo a nós uma unção de constância na Tua presença, até que cada um de nós se torne incessante em Ti. Continua nos aproximando de Ti, Senhor. Continua sendo o único que nos atrai. E nos perdoa pelas vezes que nós nos distraímos com tanta coisa fútil. Nos perdoa por tantas vezes que nós trocamos a Tua presença por qualquer outra coisa, seja um entretenimento, seja outra pessoa. E que nós possamos, Pai, nos achegar ao Senhor, que o Senhor se chegue a nós nesse dia de hoje, que nós Te busquemos de todo o nosso coração e que nós possamos Te encontrar, Jesus. E que o Senhor possa colocar dentro de cada um de nós a Tua natureza. Continua restaurando a nossa natureza no Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Continua restaurando a nossa identidade em Ti, nos renova em Ti nessa noite de hoje, Jesus. Nos ensina, Jesus, a sermos santos como Tu és. Nos ensina a sermos puros como Tu és, mansos e humildes como o Senhor. Nos ensina a sermos verdadeiros, porque o Senhor é a própria verdade. Nos ensina a andarmos em espírito e nos mantermos nessa conexão com Teu Espírito, porque o Senhor é Espírito. Nos ensina a sermos fiéis ao Senhor, como o Senhor é fiel a nós. Nos ensina a sermos amorosos, amáveis. Batiza os nossos olhos com lágrimas de amor por Ti, de paixão pelo Senhor. O mesmo fogo que queima nos Teus olhos venha queimar no nosso coração de paixão por Ti. É o que eu Te clamo, Deus. Eu Te agradeço pela noite de hoje. Obrigado pelo que o Senhor construiu dentro de nós nessa noite. E que nós possamos sair daqui conscientes da presença. É o que eu clamo ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Esse realmente foi um momento vindo diretamente de Deus para nós. Se você gostou, se prepare, porque sexta-feira que vem tem mais. Então convide os seus amigos para estarem aqui na próxima Conexão Up.